Olá pessoal, nesse setup nós vamos instalar e configurar o Node.js. Node é um ambiente onde nós configuramos e rodamos o JavaScript no lado do servidor. Para isso, ele faz com que você não só consiga utilizar ferramentas muito interessantes, como você programe JavaScript também como se fosse um PHP, rodando no lado do server mesmo, acessando o banco de dados e tudo, né, João? É isso aí, manipulando arquivos, rede, conversando até com driver, se você quiser. Exato, e faz com que você crie aplicações extremamente poderosas, paralelismo, tem uma série de coisas bem legais. Então nesse setup a gente vai só instalar, configurar o Node e também o NPM e o Yarn. Até porque esse vídeo pode ser um pré-requisito para vários outros vídeos que você já achou no canal. Então começa tudo instalando o Node. Se você ainda não assinou o canal, não deixou aquele like, deixa o like que nos ajuda muito, a gente agradece. E assina o canal do HCode, tem muitos vídeos aqui, tutoriais, webinar, que você vai encontrar. E essa playlist é a playlist Setup, então tem instalação de várias ferramentas interessantes. Vamos para o vídeo então? Roda a vinheta. Então acessa aqui o site nodejs.org. E vamos baixar essa versão que é a LTS, que é recomendada para a maioria dos usuários. Você pode baixar a versão com os últimos recursos, a corrente? Pode, mas a mais estável é sempre essa LTS, tá bom? Uhum. No caso do Windows, ele vai baixar um arquivo MSI, né? 16 megas. Se você estiver utilizando outro sistema operacional, você vai ver que o Node roda, tá em qualquer plataforma. O Node não é uma linguagem de programação, ele é um ambiente de execução JavaScript, né? Os caras tiraram o V8 que está dentro do navegador Chrome e com ele é possível você rodar o JavaScript como se fosse um PHP no lado do servidor. Então o que você vai escrever no Node é JavaScript mesmo, só que você não vai ficar manipulando eventos como a gente faz no DOM, né? Get Element by ID, Add Event Listener para interação do usuário. Ele é para outra pegada, né? Node JavaScript no lado do servidor. Ele abre outros horizontes para você. Então depois que você fizer o download do arquivo, vai aparecer a instalação e assim segredo, tá? Next, aceita o contrato, next de novo, a pasta onde ele vai instalar o Node. Aqui ele vai adicionar na variável path, tá? O NPM, que é muito importante para você fazer o download dos pacotes, tá? Então pode deixar no modo padrão mesmo, next, instalar, vai pedir aqui a permissão do Windows e aí dá sequência, é só esperar a barrinha carregar mesmo. É isso aí. Muito bem, terminou a instalação, aqui o Djalma acelerou o vídeo, graças a Deus, porque demorou um pouquinho, hein? Se demorar no seu caso, não se assuste, às vezes demora um pouquinho mesmo a instalação, mas vai tranquilo. Agora é só você finalizar e o João mencionou na instalação que a gente tinha lá o NPM. Ele é o gerenciador de pacotes padrão do Node. Como funciona isso? Bom, imagine você que tem uma biblioteca com milhares de ferramentas. Esse é o repositório do NPM. Então eu consigo dizer assim, olha, vai lá naquela biblioteca e traz um módulo para mim e instala na minha máquina local. Então nós vamos ter uma pasta chamada Node Modules, onde todos os módulos que eu instalo localmente vai ficar nessa pasta. Essa pasta Node Modules, ela pode existir por projeto. Então se você tiver 10 clientes, está fazendo lá site, aplicação web, enfim, para 10 clientes, você tem 10 projetos. Em cada uma delas, se eu estiver trabalhando com Node, eu vou ter uma pasta Node Modules daquele projeto, ela é independente. E eu vou ter também uma pasta chamada Node Modules do meu sistema operacional. Toda vez que você usar a instalação e um traço "-g", ou a palavra global, ele vai instalar no sistema operacional dentro dessa pasta Node Modules, que é do sistema como um todo. Então, no caso do Windows, ele fica naquelas pastas do AppData, né? Aquelas pastas de sistema. E no caso do Unix, ele vai estar na pasta do usuário, né? user/bin. Então, lá dentro ele vai criar uma Node Modules e é ali que vai ficar esses módulos que baixam desse repositório que é por meio do NPM. Então, para você testar o Node, você pode usar a linha de comando aí, o cmd do Windows, tá? E basta você digitar Node-V e ver a versão que está instalada do Node aí na sua máquina, tá? Se isso não acontecer, é porque a instalação falhou ou talvez seu computador precise ser reiniciado e aí você tenta fazer novamente o mesmo processo. A gente pode usar também qualquer outro terminal. Então, se você tiver instalado, por exemplo, o Commander, né? Você vai fazer a mesma coisa, Node-V, e já sabe
que vai ter aqui a versão do Node instalada, no caso aqui 10.15.3. É isso aí. Agora, como fazer executar o JavaScript? Então vamos criar uma pasta. Vamos dar um nome para ela de hello. Vamos criar aqui um arquivo. Vou chamar ele de index.js. Eu não tenho nenhum editor instalado aqui. Provavelmente você vai ter o Visual Studio Code, né? Se não tiver, é o que a gente recomenda. Instala aí que vai ser o bem melhor. Exato. Muito bem, criamos o arquivo index.js e abrimos no Visual Studio Code. Você pode abrir em qualquer editor, né? Provavelmente você sabe disso, mas se não souber, fica aí a dica. Visual Studio Code funciona muito bem. E aqui a gente pode criar, por exemplo, uma variável qualquer. Você quer que uma variável chamada nome, e vou falar que o valor dela vai ser hcode. E vou fazer um console.log. Se você já conhece JavaScript, você sabe que ele vai escrever lá no console do DevTools, né? Ou do Firefox e assim por diante. Nesse caso, a gente vai rodar ele pela linha de comando. Vou abrir um terminal dentro do Visual Studio Code. É a mesma coisa de eu estar rodando lá no CMD ou rodando no Commander. Vou acessar a minha pasta. Que está no sistema, na área de trabalho aqui, a pasta Hello. Então, cd aqui esse caminho. E aqui eu vou fazer Node. Index.js para fazer com que o Node ele execute, ele interprete esse meu arquivo, tá? E nota que ele escreveu aqui na linha de comando hcode, ou seja, o console foi executado no terminal. Eu estou executando o JavaScript agora no servidor e não mais no navegador. E agora vamos ver um recurso bem interessante, que é o recurso do NPM. NPM significa Node Package Manager, ou seja, gerenciador de pacotes do Node. Para a gente começar a utilizar, npm init. Esse init, ele vai inicializar a pasta onde você está nesse momento para ela virar um projeto do npm. Então ele vai criar dentro dessa pasta um arquivo chamado package.json. Exato. Esse init aqui, como a gente não passou nenhum outro comando específico, ele vai fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, qual vai ser o nome aqui do seu pacote, package name? Ele pegou justamente o nome da pasta, hello. Padrão, né? Vou dar um enter só para confirmar qual que é a versão, qual que é a descrição, qual que é o entry point, ou seja, o arquivo inicial da minha aplicação, se eu tenho um comando de teste, se eu tenho um link do repositório Git, quais são as palavras-chave, autor, licença, até finalizar. Ele vai gerar aqui a instrução para você, basta você falar assim, tá tudo certo, ou apenas dar o enter, e ele, agora na pasta, ele vai ter criado esse arquivo package.json, o qual a gente pode abrir ele aqui também pelo Visual Studio Code para a gente visualizar. Olha lá. Então, toda vez que você encontrar um arquivo package.json, saiba que algum tipo de ferramenta com Node está sendo utilizado, principalmente configurações do NPM. Além do NPM, nós temos o Yarn, que também é um gerenciador de dependências tão bom quanto o NPM, na verdade ele é até melhor, os dois ali estão sempre melhorando, né? Mas você pode usar NPM ou o Yarn, tá? Nesse arquivo package.json, que como o Glaucio falou, até o Yarn usa ele também, esse mesmo padrão, é ele onde vai ficar salvo as dependências do seu projeto. Por exemplo, a gente pode fazer a instalação de uma dependência. Ó. Vamos voltar aqui no terminal. E vamos executar o comando npm install Bootstrap, por exemplo. Bootstrap é um framework CSS muito comum para facilitar a criação de interface, né, de layout. Fez o download, ele terminou de fazer a instalação da nossa dependência e note que ele salvou dentro do nosso package.json, ó, Bootstrap, a versão que eu salvei, ele está com esse circunflexo no começo, que pode ser uma maior do que essa se já existir, ou na data de hoje não existe, então ele pegou a 4.3.1, ele cria um arquivo de locker para ele se organizar, saber o que ele já baixou, o que não baixou e como que está o estado atual da pasta Node Modules, onde se a gente expandir, tá lá a pasta Bootstrap que a gente acabou de fazer download dessa dependência. Isso. Tudo que você instalar, npm install, ele vai colocar no Node Modules. A não ser que você coloque npm install -g, como nós já falamos. Aí ele vai instalar em nível global. Por exemplo, vamos instalar o jQuery em nível global. Agora npm install -g, jQuery. É uma biblioteca JavaScript, né? Então, a gente colocou o -g, jQuery, agora vamos dar uma olhada na pasta Node Modules. Não tem nada. Não tem nada. E repare também que o nosso package.json também não mudou. Se eu quisesse que ele salvasse no package.json, eu tinha que colocar
-- save, e aí ele vai jogar no nosso package.json. E aí ele vai amarrar isso como uma dependência, ele salvou que é uma dependência. Você também vai ter o --save dev. Esse é uma dependência de desenvolvimento. Então só vai ser necessário instalar enquanto você está desenvolvendo. Quando estiver na produção, ele não vai ser instalado. Isso. Agora, repare que na pasta Node Modules eu não tenho, mas o nosso package.json eu tenho. Além do npm, você pode usar o yarn. Então, o yarn, vamos instalar ele já aqui em nível global. npm install -g yarn. Dá para instalar o yarn pelo npm? Dá, eles não são concorrentes? São, mas dá para instalar. O yarn, ele é um pouco mais rápido do que o npm e ele também registra exatamente a sequência, que nem nós instalamos Bootstrap, depois instalamos jQuery de forma global. Então o yarn ele vai fazer com que todo mundo que queira rodar esse package.json tenha a máquina exatamente nessa sequência. Está instalado o yarn, vamos limpar aqui o terminal e vamos fazer a instalação de um pacote usando o yarn agora, tá? Exato. Então vou usar o comando yarn, de vez ser install vai ser add. Isso. E o nome do pacote. E o nome do pacote é o mesmo lá do índice de pacotes do npm, tá? Uhum. Por exemplo, jQuery. Então agora, olha lá, ele já está resolvendo os pacotes para não ter conflito, tá vendo? Olha que interessante. Então agora o que ele vai fazer? É diferente, a gente está trazendo jQuery localmente, então ele tem que parar na pasta Node Modules. E nota que está lá, agora o Node Modules tem jQuery e o jQuery está aqui nas dependências. E ele cria um arquivo yarn integrity, que é para ele justamente colocar qual a integridade lá na pasta Node Modules, e o yarn lock, que vai travar. É a mesma função do package lock. Exato. Então, toda vez que você for instalar, você pode usar o npm install, -g se for global, ou yarn add para adicionar módulos. Pode usar a palavra yarn global add para adicionar de forma global também. Ou -g também funciona. Então, se você gostou desse setup configurando o Node, o npm e o yarn, clica no gostei, compartilha com seus amigos nas redes sociais e marca aquele amigo que está tentando aprender a ser um desenvolvedor profissional agora na época que a gente está, onde o Node.js, npm e yarn é fundamental para tudo que você vai fazer. E se quiser saber mais sobre o Node, tem link do nosso curso de JavaScript completo aí na descrição, dá uma olhada lá. A gente trabalha com bastante coisa legal com o Node, Express, tem muita coisa boa. A gente se vê no próximo vídeo, até lá. Até!